Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, nessa casa santa. Porque é a casa que nos vai elevar o nosso pensamento ao nosso Cristo de Deus, aos ensinamentos de Jesus. E que possam mais pessoas estar presentes para receber essa riqueza divina. Para que possamos a cada dia evoluir, nos regenerar, humanizar esse planeta que está passando por tantos desafios, tantas dificuldades. Então, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui. E nesse momento tão especial, nós vamos convidar nossa irmã Joanice Bezerra, que vai trazer um tema, nossa querida irmã, os trabalhadores da última hora. Seja bem-vinda, minha irmã, e boa exposição. Mas antes disso, eu vou fazer uma prece, a prece ecumênica do Pai Nosso, que Ele deixou para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai de todo mal, porque o nosso reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Aqui tá bom? Tá ótimo. Então, gente, que a paz do Divino Mestre está sempre em nós, permita e sempre permitirá que a gente possa abrir nossas mentes e os nossos corações para estar em contato, refletindo mais uma lição do nosso amado Mestre, mais uma lição explicada à luz do Espiritismo, que consola, que esclarece, que fortalece uma fé, e que nós, aqui presentes e também lá no virtual, que possamos nos irmanar. E assim, encarnados e desencarnados, irmanados, sempre em busca de evoluir, de crescer e de trabalhar. Porque o trabalho é uma lei divina. E sendo lei divina, permeia as nossas vidas. Em qualquer plano que estejamos, precisamos trabalhar. E Jesus já nos ensina que o Pai trabalha sem cessar. E Deus, que é Criador de todas as coisas, continua trabalhando, porque Ele continua sendo mantenedor de todas as coisas. Por isso que nunca estamos sozinhos. Estamos sempre protegidos, amparados, para que a gente não vacile e siga em frente na busca da perfeição, na busca da felicidade. E essa perfeição é essa felicidade que não está lá, está em nós. Basta que a gente deixe brotar essa potencialidade divina. E tudo isso vai acontecer através do trabalho, através do cumprimento de uma lei divina, de várias leis divinas que existem, ela é uma delas. E quanto mais nós nos aproximamos dessas leis que estão escritas na nossa consciência, nós vamos nos percebendo, nós vamos ampliando a nossa consciência de espíritos que somos, ora encarnados, ora desencarnados, mas espíritos neste caminhar, nesta trajetória, neste caminho que é longo, mas não é deserto.
O lobo mau passeia aqui por perto. Pode ser que um equivocado sim, mas nós, estando firmes nessa caminhada, nós vamos nos transformando e vamos conquistando o nosso espaço maravilhoso. E aí os trabalhadores da última hora, nós vamos começar com uma historinha. A história das parábolas. As parábolas foram recursos maravilhosos que Jesus se utilizou e utiliza ainda, né? Jesus é mais presente do que sempre atual, com seus ensinamentos e os mensageiros que ficam para dar continuidade a esta obra. E nós estamos aqui para isso, porque o trabalho nos convoca a todo tempo, para que possamos ser instrumentos de paz e amor, onde quer que estejamos. E aí Jesus contava parábolas, contava histórias. E uma das histórias é esta que nós conhecemos, mas que agora vamos ouvir de novo para refletir na profundidade de ensinamento que ela nos traz. E eu encontrei esta forma de contar parábola, que é uma forma para evangelizar, que é maravilhoso. E essa evangelização, às vezes a gente, quando fala em evangelização, pensa só em crianças. Mas Jesus nos convoca para quê? Ide e evangelizar a todas as gentes, independente da idade cronológica. Porque o Espírito, ele é assim, nossa, quantas caminhadas nós já temos, quantas existências. E aí ele começa assim. A parábola está em Mateus 20 e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí se faz necessário buscar trabalhadores e ele vai. Tendo convencionado com os trabalhadores o valor do pagamento que faria a cada um por dia, depois da conversa, está tudo combinado. Ele diz, eu vou pagar um denário por dia. E aí continua a negociação. Depois disso, todos sabendo do salário, ele manda estes trabalhadores para a vinha. Mas aí ele olha para aquela vinha imensa, com tanto trabalho a realizar, e aí ele diz assim, mas a vinha é muito grande. O que é que ele precisa? De mais trabalhadores, porque há muito trabalho para realizar. A vinha é grande demais, há uma diversidade de coisas para fazer. E ele sai para recrutar mais trabalhadores. Saiu de novo a terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, ele vai e faz o convite, diz assim, ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E aí, continuando, eles foram. Que bom que aceitaram, porque os chamados são muitos, mas a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar o trabalho a ser realizado. E chegando lá, ele viu que precisava de mais trabalhadores, que é muito trabalho. Ele saiu novamente à hora sexta, à hora nona do dia, e convoca mais trabalhadores para estar lá trabalhando nesta vinha. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, porque trabalho não falta. Trabalhadores estão aqui, há trabalho para todos, sem distinção. E qual de nós não tem o que realizar nesta vinha? Todos nós temos. E na história ele diz assim, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar?
E eles disseram: é porque ninguém nos assalariou. E ele diz: ide vós também para a minha vinha. Vocês estão convidados, vamos. E aí, chegando lá, ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E aí que começa toda a consumição na hora de fazer o pagamento. Porque nós, trabalhadores, sempre achamos que merecemos muito mais, que trabalhamos mais que os outros, porque a gente fica se comparando. Ah, mas aquele fez pouco, esse aqui fez muito, esse aqui não fez tanto quanto eu. E aí, nessa comparação, geralmente, nem sempre, eu acho que eu sempre fiz mais, eu mereço mais, porque eu sou um trabalhador melhor. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a grande chaga da sociedade, ou as grandes chagas da sociedade, conforme Kardec deixa lá no Livro dos Espíritos, habita em nós e a gente se acha, somos os melhores, portanto merecemos ganhar mais. E se não ganhamos mais, achamos que estamos ganhando pouco, é injusto. E aí olhamos para o outro achando que aquele outro que não merece, não deveria ter aquele salário, aquelas coisas que ele conquistou. Nessa história, começa aí, lá na hora do pagamento, aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Lembra que ele prometeu e prometeu a todos um denário. O mesmo salário dos trabalhadores da primeira hora seriam os últimos. Ele não fez diferença. E foi esse o combinado. Mas só que chegando no momento, o que é que acontece? Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. E eles trabalharam 1/10 do nosso tempo e receberam um denário. Então, claro, vamos receber mais que eles. E fica a comparação. Porém, receberam apenas um denário, porque na justiça divina, Deus é justo, misericordioso, perfeito. Ele sabe repartir bem os benefícios que Ele dá para os seus filhos. Não há distinção entre os filhos de Deus. Os trabalhos existem para todos. Os trabalhadores, cada um faz o seu esforço, o seu sacrifício, a sua renúncia para realizar o trabalho. E na sua justiça, Ele diz, todos merecem. Porém, os que receberam apenas um denário, alguns dizem assim, deve ter havido algum engano. Eu vou me queixar ao dono da vinha. Recebendo, queixaram-se ao pai de família. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dais, tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E quantas vezes a gente olha para nós e dizemos, ai como eu sofro, eu não mereço, eu já faço tanta coisa. E a gente começa a questionar os benefícios que a gente recebe, as maravilhas, e esquecemos de um sentimento maravilhoso que se chama gratidão. Gratidão por tudo que temos, gratidão por tudo que nós merecemos e conquistamos. E a história continua, e o senhor da vinha, o pai de família, diz assim, respondendo, ele diz, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito
fazer o que quero, tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então é essa história, essa parábola que Jesus conta para que possamos perceber que na vinha do Senhor há trabalho para todos. E que este Senhor é justo, é misericordioso, é perfeito. E que nós precisamos agradecer pelo salário que nós temos. E fazer com que possamos multiplicar os talentos que recebemos. Tem a história dos talentos, que a gente pode multiplicar ou enterrar. Ou então ficar na lamentação. Porque só isso para mim. Eu não mereço isso que eu tenho. E esta família, este trabalho, este chefe, eu não mereço este salário que está sendo endereçado para mim. E então, Emmanuel, Chico Xavier, no livro Pão Nosso, escreve um texto que se chama A Vinha, lá no capítulo 20. E para que a gente possa compreender melhor esta parábola, eles deixam para nós esse texto, que começa assim: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. Então a gente olha e contempla o nosso planeta. Uma seara imensa, uma via imensa de trabalho. Somos agradecidos por ela, por estar aqui para aproveitar os momentos que aqui estamos para melhorar, para trabalhar, para ser trabalhadores da última hora, para ser trabalhadores fiéis, com aquilo que a gente acredita, com a fé que nós vamos aumentando cada vez mais, de acordo com as nossas experiências. E ele continua nos proclamando: o planeta não é um barco desgovernado. E novamente a gente vai refletir que o trabalho acontece sempre, que o nosso Criador está no leme deste barco. Se ele está no leme deste barco, é porque ele continua trabalhando. E eu, criatura, como criatura, também preciso cumprir com a parte que me cabe. Porque todos nós estamos aqui e todos nós temos uma missão a cumprir. Estamos aqui para ser felizes, mas não estamos num clube onde não, só quem tem trabalho para realizar é fulano que tem a coragem de abrir um centro espírita, disso e daquilo. Eu apenas vou lá, assisto e vou embora, porque eu não tenho missões a cumprir. Como não? Tantas missões que temos, tantos trabalhos dentro das nossas possibilidades e das nossas necessidades. E tudo vem bem organizado, porque tudo é ordem, tudo está numa disciplina maravilhosa, com o objetivo de proporcionar a cada um de nós a felicidade, o encontro conosco, porque a luz está em nós, nós somos deuses, nós somos luzes, conforme Jesus nos coloca e nos ensina e afirma para nós, apesar de às vezes a gente não acreditar nisso. E quando olhamos os noticiários, às vezes pensamos: poxa, mas esse barco está desgovernado, parece que não tem ninguém nem nada no leme. Muito pelo contrário, de jeito nenhum. Qual é o pai maravilhoso que deixa seus filhos à deriva? Nenhum pai faz isso, muito menos o nosso Pai Celestial, que é misericórdia, que é beleza, que é poder, que é perfeição,
que é bondade, que é justiça. Impossível. E precisamos acreditar bastante. Mais do que acreditar, ter convicção para que a nossa força cresça e passemos a ser trabalhadores da vinha, independente do salário que vamos receber. Porque sempre receberemos o melhor e sempre mais do que merecemos, por esta bondade maravilhosa. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Porque as leis divinas são leis harmônicas, inclusivas, que abraça todos nós sem exceção. A nossa lei, as leis sociais, elas são realizadas de acordo com a época, de acordo com o local, mas as leis divinas não. Elas existem, são para todo sempre, em todos os lugares e para todos nós, encarnados ou desencarnados. E estas leis, elas são do nosso conhecimento, onde estão escritas as leis divinas, estão escritas na nossa consciência. E à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, elas vêm à tona, porque a gente vai conseguindo compreendê-las. E à medida que vamos compreendendo-as, nós vamos vivendo mais, executando mais, realizando mais. E o salário passa a ser de segundo plano, porque tudo que eu recebo como salário é uma conquista, é uma dádiva e é um motivo de gratidão. E aí eu não questiono mais quem chegou primeiro, quem chegou depois. Eu simplesmente realizo, porque eu entendo que eu estou aqui para realizar o trabalho e a parte que me cabe como filho de Deus que somos, ou que sou. Nós somos filhos, e como filhos, nós somos a presença viva do Pai Criador aqui neste processo de crescimento. Através de dores ou não, depende da nossa escolha, depende do nosso livre-arbítrio. Mas sempre com muita misericórdia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. E nesta vinha maravilhosa, nós nos encontramos, ora encarnados, ora desencarnados, mas com incumbências a realizar, mas com uma missão, com um trabalho para realizar. Primeiro conosco, consequentemente com o próximo, consequentemente também com Deus. Deus, eu e você, nós juntos, reverenciando o Criador, dando continuidade a esta obra, porque nós não somos criadores, mas nós somos co-criadores. Nós somos criaturas e precisamos conservar, amar, cuidar de tudo isso. Esta via está aí colocada para nós, para que possamos cuidar e cuidar bem, sendo gratos. Aí, vendo-no trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. Emmanuel Chico nos coloca essa compreensão dos de trabalhadores, desta vinha que é colocada para nós e que precisamos aprender cada vez mais a amar e aproveitar cada segundo da nossa estadia nesta vinha, para que a gente possa honrar a Deus que criou todas as coisas e nos entrega como o belo Pai que Ele é.
A famosa parábola dos servidores, dos trabalhadores da última hora, envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que nós, aprendizes, recebemos do Mestre Divino. E aí as obrigações que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, são obrigações que nós precisamos cumprir com felicidade, cumprir sorrindo. Mas muitas vezes escolhemos o caminho da dor, porque pensamos às vezes que não podemos sentir sequer uma dorzinha, porque isso é injusto comigo. E todas as vezes que perguntamos por que comigo, nós trocamos a pergunta, em vez do porquê para quê, porque não existe acaso, causa e efeito, nada é por acaso. E não cai uma folha da árvore sem o consentimento do Criador, sempre para melhor, sempre para que nos possibilite o encontro ou o reencontro com a nossa essência. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser um tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano. Porque a gente olha para um lado e olha para o outro, parece que tudo que existe é isso, é aquilo, só tem hegemonias, discórdias, não. O bem está aí, o bem, pessoas boas estão aqui, algumas estão equivocadas que nós precisamos dar exemplos. E Jesus vem para nos ensinar. E quando ele está lá, crucificado, a primeira pessoa conta uma história que ele chama um dos mensageiros espirituais e faz um pedido baixinho. Vai ver Judas. Judas está precisando de ajuda. Ele não pediu para ele. E quando chega lá, Judas se suicida pelo remorso, pela culpa. Mas ele em nenhum momento deu as costas, muito pelo contrário, ele vai e abraça Judas. Aquele que quantas vezes a gente já viu na nossa cultura, todo ano queimando. O próprio Jesus perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele percebe a nossa ignorância das leis que estão escritas na nossa consciência, mas estão lá nubladas pelos sentimentos pelas más inclinações, que Kardec diz que educar é domar essas más inclinações. E quanto mais vamos domando nossas más inclinações, mais próximo ficamos de Deus, mais realizamos o trabalho do bem, mais realizamos o trabalho de acordo com estas leis. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Se a gente está aqui de passagem, porque o meu reino, como diz Jesus, não é deste mundo, mas ele honrou todos os momentos enquanto espírito encarnado. Eu não vim destruir a lei. A questão toda é que eu preciso saber a diferença, se eu vou servir a Deus ou a Mamon, se eu vou dar mais, se na minha balança pesa mais o ter ou o ser. Porque eu preciso compreender que muitas coisas que estou vivendo e vivenciando no momento são transitórias, são passageiras.
E lembramos novamente de Chico dizendo: tudo passa. E tudo passa, mas o que é real fica. Como é que eu vou fazer? Tem um outro texto. Como está? Como está a sua mala? É muito interessante esse texto também, que é de Chico Xavier. O que é que eu estou colocando na minha mala? O que é de real que eu vou levar? Muitas coisas são passageiras, são supérfluas, são transitórias. Eu estou dando mais valor para quais dessas coisas? É esta a questão. E isso faz toda a diferença na hora de realizar este trabalho do Cristo. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. E aí vem uma pergunta para cada um de nós. Vive sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio? Aí a gente vai responder: como eu sofro? Eu sofro tanto. Não tenho condição. Tenho isso, tenho aquilo. Primeiro eu preciso cumprir a minha parte aqui como espírito encarnado. Não tenho tempo. Deixo para depois. E às vezes deixo para realizar o trabalho na próxima encarnação. Porque nessa eu ainda me sinto fragilizada. Mas o presente é hoje. E precisamos pegar o trabalho, levantar as mangas, ter coragem para realizá-lo neste momento, aqui e agora. Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Ou seja, nós recebemos um instrumento adequado para realizar o trabalho que nos compete. Se não é desta forma, é de outra, mas existe. Ah, mas eu não sou um médium que ouve, que vê, que escreve. Não faço nada. Quem disse? Nenhum de nós pode alegar que não tem o que fazer para o bem ser realizado. Nenhum. Todos nós somos providos de competências, de potencialidades para realizar maravilhas. Lembrando de Jesus: assim como eu fiz, vocês também podem fazer, e muito mais. Porque vós sois deuses, vós sois luzes, e assim nós vamos nos conscientizando do nosso papel neste processo, nesta vinha maravilhosa que nós recebemos como um grande e belo presente. Para quê? Para crescer, para cumprir uma outra lei divina, que é a lei de evolução. E como, novamente, as leis divinas é para todos, sem distinção, é para mim, para todos. A lei divina, a lei de evolução está aí. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, trabalhos, futilidades, à sua propagação. E lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, capítulo 20, Erasto, no ano de 1863, nos deixa esta mensagem. A gente pode apagar o 1863 enquanto encarnados e colocar 2025, porque o chamado continua. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e principalmente sentimentos para sentir, que a verdade liberta, e que possamos nos entregar a este trabalho, a esta missão. Porque tudo isso é nos confiado. Deus confia em nós. E tem tanta certeza que nós encontraremos o caminho, que Ele tem paciência. Ele nos dá tantas coisas. Olha que nós temos
um espírito protetor, alguém que nos orienta, porém, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas que está sempre conosco, ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. E a gente lembra da mensagem de pegadas na areia. Quando eu vou caminhando e vejo 4 pegadas na areia, eu e Deus caminhando na praia. Mas no momento que eu estava mais triste, eu percebo que só tinham 2 pegadas. E aí eu questiono, oh Deus, no momento que eu mais precisava, você me abandona? E ele diz, não, foi neste momento que eu te carreguei no colo, por isso que só tinham 2 pegadas. Olha que proteção, que amor, e Deus é amor. E como Ele é amor, Ele nos dá essas possibilidades de refletir, de refazer, de transformar, de realizar a reforma íntima. E com o advento do Espiritismo, que esclarece e consola, nós temos mais ainda como entender as maravilhas. E Jesus vem e nos ensina com o seu exemplo. E ele diz, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Porque eu enviarei um novo Consolador, que vai explicar muita coisa que agora vocês não conseguem ou não conseguiriam entender. Então, não nos deixa órfãos de ideias, de vontade, de desejo, de esperança, de esclarecimento. E o Espiritismo está aí para nos esclarecer, para nos consolar e para nos impulsionar à busca da perfeição. Mas ser feliz sozinho é impossível. E eu preciso estar junto com o outro, porque sozinha, não vou conseguir realizar. Porque o céu é muito triste, diz alguém, sem aqueles que amamos. E quantos amigos estão aqui para junto com a gente, que ainda precisa tanto de esclarecimento, estar nos auxiliando e iluminando os nossos caminhos. Mas é preciso que tenhamos afinidade, que preparemos o nosso coração, o nosso sentimento para receber as benesses que são jorradas para nós. Porque às vezes elas sempre vêm, mas nem sempre o nosso terreno está preparado para receber. Por isso precisamos trabalhar bem este terreno, cuidando e aprendendo a separar cada vez mais o joio do trigo. Porque no nosso terreno tem joio e trigo. E alguém questiona, por que não arranca logo o joio e joga para queimar e destruir tudo? E Jesus diz assim, deixa aí, o joio e o trigo são parecidos, porque à medida que a gente vai aprendendo a ver, nós vamos fazer a separação do joio e do trigo, dos pensamentos negativos e dos positivos. Não, eu vou ficar com os positivos, porque é esse que vai preencher a minha vida. E lá no Evangelho também, ele diz assim, pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei. Mas que importa? Porque o semeador saiu a semear e ele joga a semente em vários terrenos. E nós vamos continuar falando e aguardando o momento certo dessas palavras da árvore dar bons frutos. Porque a árvore vai dar bons frutos a depender do semeador, de como cuidar desta árvore. E lá no capítulo 20, Erasto nos deixa um texto que é a Missão dos Espíritas, também de 1863. Quem já leu vale a pena reler, para dizer o que eu estou fazendo, diante do que eu sei, diante do que eu conheço, diante do que eu leio, do que eu ouço. Qual é o trabalho?
nesta vinha, qual é a parte que me cabe. Porque o salário, ele sabe qual é o salário que mereço. Eu não vou precisar nem fazer o acordo. Eu quero ganhar X pelo meu trabalho. Eu só simplesmente vou fazer, porque eu sei que é necessário. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Sacrifício da renúncia, do olhar para dentro de si mesmo, de refazer caminhos e de admitir estar errado, porque eu preciso ser humilde para admitir isso. Então nós vamos falando, nós vamos mostrando. Os amigos espirituais continuam sem cansar, mas eles têm uma paciência terapêutica muito grande, porque o fruto só dá no seu tempo. Mas eu preciso trabalhar para cuidar da minha árvore, da minha vinha particular, porque existe a vinha de todos, mas eu tenho uma vinha que é minha, que eu preciso cuidar, que eu preciso estar preparada para, no momento certo, eu me transformar e realizar a minha reforma íntima. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. E lá, Erasto nos diz, esse bezerro de ouro está aí representando a parte material, que está muito forte, da briga que eu tenho durante a minha encarnação, de vencer no mundo, e não vencer o mundo, como diz Jesus, eu venci o mundo. Mas vencer o mundo, eu preciso estar competindo com o meu irmão. Eu tenho mais do que você. Eu sou mais forte do que você. Eu sei mais do que eu falo melhor. E aí nós vamos nos envolvendo nesta briga, nesta posse, neste apego. E quando eu me vejo, eu não tenho nada. Ide e pregai. Palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. É a mensagem que está lá no nosso Evangelho. Perguntareis então, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Diz Erastus. Aí ele diz, responderemos pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Falar só não basta, precisa realizar. Pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. E que possamos ter esta força para trabalhar, para que nós não nos tornemos como esta imagem. Não quero ver. Isso não é problema meu. A culpa é disso, é daquilo, é daquilo. A gente vai colocando para terceiros a responsabilidade que é individual, que é nossa. Nós estamos juntos neste barco. O barco não está ao léu, mas nós somos tripulantes deste barco. Nós estamos juntos nessa vinha. A vinha tem o Senhor, a vinha tem mensageiros, a vinha tem um governador maravilhoso que é Jesus. Nós, trabalhadores, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar primeiro com as nossas imperfeições e também, depois, trabalhar com as do próximo. Então, eu não posso mais dizer que não vejo, que não ouço, que não falo, que não penso. Eu não posso mais me colocar num anonimato, onde eu sou diferente. Agora não, eu não sei. E aí eu vou postergando o que eu
precisamos ter coragem. Mãos à obra, diz lá Erasto. O arado está pronto, a terra preparada, é preciso trabalhar. E é trabalhando que nós vamos modificando tudo que está em nós e ao nosso redor, consequentemente no universo. Portanto, somos responsáveis por esta vinha maravilhosa, onde em todos os momentos são muitos os chamados, e possamos ser escolhidos pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas formas de ser, pela nossa gratidão pelo Senhor da vinha. Muita paz para nós. Eu não sei se eu estou na hora. Ou não? Tá certo? Eu não estou vendo ela. Gente, muito obrigada pelo prêmio do tema. O tema é sempre um prêmio que nos convoca a refletir e a dizer assim, é este o caminho. Então, só gratidão por estar aqui com vocês de lá, no virtual, e nós aqui, com certeza, irmanados no mesmo propósito. Que assim seja. Nós que agradecemos, minha irmã, esses ensinamentos valorosos que você trouxe hoje para a gente nessa noite de hoje. Que nossas almas saiam daqui leves, né, serenas e com responsabilidade de fazer o melhor para o outro. E quero também convidar aos irmãos que sábado próximo, né, vai ter a distribuição da cesta. Né? As famílias Então, assistidas. As famílias assistidas são todos convidados. E para o final do nosso agradecimento, queremos que você, Janice, eu posso chamar de você, possa fazer a oração de agradecimento final. E assim, com essas reflexões, nós temos só a agradecer. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que recebemos, pelos ensinamentos maravilhosos, pelo apoio que os mensageiros da luz nos dão. Agradecer por estar neste planeta maravilhoso, governado por Jesus, nosso grande irmão. Agradecer pelos nossos enganos, para que nós possamos percebê-los e transformá-los em bênçãos, em aprendizagem, em experiência, para que possamos olhar para cima, para a frente, com a convicção de que nós conseguiremos e nós vamos conseguir, porque não estamos sozinhos. Que a nossa fé seja tão forte quanto aquela que Jesus nos diz, que pode falar para a montanha, saia daqui e passe para ali. E as montanhas das dificuldades, nós possamos nos colocar como seres que têm uma fé robusta, e pode contar com amigos sempre, porque nunca estamos sozinhos. Que essas energias que estão sendo jorradas aqui no presencial e também com todos que estão nos assistindo, que a gente possa dividir com todos aqueles que ainda não conseguem perceber, que ainda não conseguem sentir, porque ainda anestesiados pelas ilusões da vida. Com certeza, um dia despertarão.
e que essas energias sejam forças para que possamos enxergar a luz cada vez mais. Que essas energias alcancem todos aqueles que estão sofrendo do corpo da aula, nos palácios ou nos casebres, onde quer que seja, nas sarjetas, nos vícios, onde quer, como quer que estejam. Que essas energias nos preencham de forças e coragem para dizer que eu possa ser, que nós possamos ser instrumentos de paz e amor onde quer que estejamos. Para que tudo que nós acreditamos, que o que nós escolhemos como caminho, como modelo e como guia na nossa vida, se concretize nas nossas ações. Para finalizar hoje, só gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Assim, com esse momento sublime de agradecimento em forma de oração ao Pai Maior, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Nós, trabalhadores da última hora, que a paz esteja com todos. Uma boa noite.